Olá, bem-vindo ao canal da Igreja Presbiteriana de Vila Nova e nós estamos na semana de Páscoa e nessa semana nós estamos tratando das 4 ironias aqui da cruz. Ontem nós vimos a primeira ironia, né, que o homem que é zombado como rei é o rei. E hoje nós vamos ver a segunda ironia da cruz, que o homem que está totalmente sem poder, ele é poderoso. E eu quero ler com vocês o texto de Mateus no capítulo 27, a partir do verso 32, que diz assim: Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com eles 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ao tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Mateus nos oferece essa ampla evidência para demonstrar que quão fraco e sem poder Jesus estava. Mas a gente percebe que lá no mundo romano, a haste principal da cruz, que era a haste vertical, ela era geralmente deixada já no chão, no lugar onde seriam feitas as crucificações. Portanto, a estrada, o lugar onde essas hastes se encontravam, ela servia de testemunho público ali para o maior número de pessoas, para que elas pudessem testemunhar o tormento, né, o sofrimento daqueles que seriam condenados à crucificação e aprendesse a temer o Império Romano ou o poder romano. A haste horizontal da cruz, ela era carregada pela vítima até o lugar da crucificação. Então lá a vítima ela era amarrada e pregada a essa haste, que era levantada e suspendida ali através da arte vertical, que já estava presa ali no lugar. Jesus estava tão fraco, nos relatos dos evangelhos a gente vê isso, que ele nem conseguiu carregar a travessa de madeira, aquela que era horizontal, que devia carregar sobre os seus ombros. Por isso, a gente vê que Simão de Cirene, ele foi recrutado para carregar a travessa sobre seus ombros. Nós vemos isso no verso 32. Toda a cena agora, dando vinho com fel, as vestes repartidas ali entre os soldados, a gente vai perceber que é uma cena onde demonstra uma total incapacidade física de Jesus. Os soldados o guardavam, o verso 36 diz isso, e a gente vê que algumas histórias contam que em alguns eventos ali, familiares conseguiram retirar crucificados da cruz e salvar a vida deles. Mas no caso agora de Jesus, não havia chance alguma de escapar. Ele estava traspassado no corpo e na alma e sem perspectiva de livramento. Jesus ele fica pendurado em uma cruz, em vergonha, totalmente sem poder, como nós já vimos também. Aquele que era crucificado também nu, né? Isso para vergonha. E a palavra de Deus nos fala disso, que ele não leva em conta isso, essa vergonha por minha causa e por sua causa. E ele morre ali na cruz. Mas o destaque aqui também está na zombaria. O texto diz, o verso 39 e 40, Ó tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se é filho de Deus e desce da cruz. Lá em Mateus 26 nos diz que 2 pessoas, o capítulo anterior,
diz que duas pessoas se apresentaram para acusar Jesus daquilo que ele tinha dito: posso destruir o santuário de Deus e reerguê-lo em 3 dias. Essa acusação, ela poderia ser perigosa. Ou seja, os romanos, eles se preocupavam com esses conflitos religiosos, nas religiões diferentes que haviam no império, e por consequência disso, eles poderiam tomar isso como uma ofensa capital ou a profanação de um templo ou de qualquer templo, aquilo que Jesus tinha acabado de dizer. Se eles conseguissem provar que Jesus estava falando em danificar o templo, as autoridades dos judeus o pegariam. Mas o relato perde força lá em Mateus 26, porque essas pessoas não podiam garantir a veracidade do testemunho. E assim, no final, a gente vai perceber que Jesus ele é condenado sobre a acusação de traição e não sob a acusação de profanação do templo. Lá em João, no capítulo 2, no verso 19, os oponentes de Jesus não tinham indício do que essa afirmação significava. Mas a gente percebe também que nem mesmo os discípulos. Contudo, depois que Jesus ressuscita dos mortos, João nos diz que os discípulos lembraram da afirmação de Jesus. E foi dessa afirmação. O ensino, então, desde o Antigo Testamento, era que o templo era lugar de expiação do pecado, o lugar de encontro de um Deus santo com um homem que era pecador, sempre pecador. Jesus se torna o templo, o lugar de encontro de Deus com o seu povo. E é na morte, então, de Jesus, na destruição, que no caso ele estava falando disso, e na sua ressurreição em 3 dias, que ele satisfaz a nossa necessidade e nos reconcilia com Deus, tornando-se ele mesmo, tornando-se o templo, o supremo lugar de encontro entre Deus e pecadores. Usando então a linguagem de Paulo, nós não pregamos somente a Cristo, antes nós pregamos a Cristo crucificado. E isso nós precisamos lembrar, porque muitas vezes no nosso tempo as pessoas elas gostam de falar a respeito de Cristo Jesus, de algumas sentenças suas, de algumas palavras, né? Mas eles não querem ouvir a respeito de um Cristo crucificado. E é isso que Paulo diz: nós pregamos Cristo crucificado, porque isso é central naquilo que nós cremos, isso é completamente relevante para nós. Eis então a ironia, que é a segunda ironia. O poder era exatamente ficar inerte naquela cruz e não descer de lá, porque a salvação do seu povo dependia que ele permanecesse lá até a morte. O homem que estava totalmente sem poder era de fato poderoso. Ele era e é poderoso. Mateus 26 nos mostra algo interessante. Diz assim: acaso apenas pensas que não posso rogar a meu Pai e ele mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Isso é quando os discípulos estão ali, principalmente Pedro, duvidando de tudo aquilo que está por acontecer. Jesus mostra que de fato ele tem poder. Mas aí o texto continua, o verso 54. Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? É nessa ideia, então, que Jesus nos chama. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Isso com certeza parecia muito estranho para a época. Soava como se Jesus estivesse zombando deles, porque eles viam quando as pessoas passavam com a travessa horizontal sobre os seus ombros, eles estavam indo para a morte era certa. Eles sabiam disso. E Jesus pega e usa essa figura. Embora a nossa morte, para o interesse próprio, ele não funcione com o mesmo significado expiatório da morte de Cristo Jesus, o mesmo princípio se aplica a nós. Ou seja, em morrer, vivemos. Em negar-nos, nós já achamos a nós mesmos, quando nós tomamos a cruz e seguimos a Jesus.
Portanto, essa é a segunda ironia da cruz. O relato de Mateus é que o homem que está totalmente sem poder, ele é poderoso. Ou seja, a palavra de Deus nos mostra que ele quis morrer por nós. Portanto, o poder estava ali. De ele ter todo o poder, a palavra de Deus nos diz lá em Filipenses que ele não usou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e portanto ele se tornou obediente até a morte de cruz. Essa é a segunda ironia da cruz. Aqueles a quem eles zombavam, falando desce daí, na verdade eles não entenderam que o poder estava exatamente em não descer e suportar a morte para que depois ele pudesse vencer a morte. Que Deus nos abençoe nesse dia e nos ajude a compreender cada dia mais os mistérios do Evangelho. Tenha um bom dia.